Fala aí, meu povo. Boa noite. Se você está vendo isso na noite de domingo, bom dia se você está vendo isso depois. Basicamente o que eu tenho para falar aqui, além de que a saída de bola do Flamengo poderia ter sido melhor, de que o Flamengo perdeu por detalhes do Bayern de Munique, que teve boas chances, é basicamente o que está no título do vídeo. O que mais que vocês queriam? O que mais que vocês esperavam? O Flamengo jogou muito bem contra o Bayern. Jogou muito bem mesmo. Eu acho que anulou os principais pontos do Bayern de Munique. Os gols do Bayern são dois de roubada de bola, um de um chute de fora da área e um gol de escanteio. O Bayern não conseguiu fazer, e eu vou mostrar aqui para vocês, o que ele normalmente faz na grande maioria dos seus jogos, que é ter mais a bola que o adversário, que é finalizar muito mais que o adversário, que é finalizar com muito mais perigo do que o adversário. O Kimmich não governou o jogo, embora tenha jogado muito bem, tenha dado passe do Harry Kane do quarto gol. Então acho que o Flamengo conseguiu fazer com que Kimmich não jogasse bem, com que Olise não jogasse bem. O Harry Kane, esse sim, jogou bem, conseguiu duas finalizações muito boas. Duas que a defesa do Flamengo estava despreparada, porque estava saindo e a bola foi recuperada, mas de ataques posicionais do Bayern de Munique, o Harry Kane não conseguiu ser perigoso, nem saindo da área e nem dentro da área. Só que essas saídas de bola também fazem diferença, os erros também fazem diferença. O Bayern de Munique pressionar para marcar é também algo treinado do Bayern e poderia cair para qualquer lado. O Flamengo tem muito mérito para mim de não ter se entregado no 0-2, mostra como o time confia no que o técnico fala e tem essa fé cega que é tão importante. Eu acho que a postura do Bayern de Munique no jogo deu a sensação que o Bayern sabia com o que estava lidando. O Bayern entrou muito forte no jogo, acho que para pressionar e para surpreender o Flamengo. O Bayern mordeu demais, o jogo já estava 4-2 e estava o Harry Kane dando carrinho na lateral direita, e eu acho que tudo isso engrandece a derrota do Flamengo. Ah, troféu jogou de igual para igual, prêmio de consolação, mostrou o abismo de distância que tem, choque de realidade, essas coisas. Eu sei que todos esses clichês vão aparecer agora, mas uma derrota justa e cair olhando nos olhos do adversário, eu acho que é muito melhor do que ficar lá atrás morrendo de medo, esperando para morrer. Também é uma tática do futebol se defender, mas o Flamengo foi valente o suficiente para tentar jogar contra o Bayern de Munique e jogou, eu acho que muito bem contra o Bayern. A partir daqui, gente, é futebol. Um time vai ganhar, outro time vai perder. É muito mais normal que o melhor time vença, que o melhor time a longo prazo vença, né? Não só o melhor time da partida, mas que o melhor time a longo prazo vença, o time com mais investimento, o time com mais jogadores capazes de, num detalhe, fazer a diferença. O Neuer fez a diferença numa defesa do Luiz Araújo, o Harry Kane fez a diferença em finalizações muito precisas para marcar. Enfim, o Kimmich, na bola que ele teve para assistir o Harry Kane, mais uma meia assistência no gol contra do Eric Pulgar. Então, o que fez a diferença foi alguma qualidade individual que o Bayern de Munique tem a mais, tem orçamento 6, 7 vezes maior do que o Flamengo, é normal que tenha. O plano de jogo do Flamengo eu acho que é muito bom, a ideia do Felipe Luiz é muito boa, que ele consiga convencer os jogadores, eu também acho que é muito bom e muito positivo, e o Flamengo acho que fez tudo o que podia fazer. Podia errar menos a saída de bola, podia ter o Arrascaeta um pouco mais presente, um outro detalhe sim, mas no geral o Flamengo fez tudo que podia fazer. Vocês querem ter noção do que o Flamengo submeteu ao Bayern, submeteu o Bayern, que o Bayern não está acostumado? Peguei aqui números para ver do Who Scored. Finalizações por jogo, contando Bundesliga e Champions League, que o Bayern de Munique normalmente tem. A média de finalizações do Bayern em um jogo de Bundesliga é de 19 por jogo, em um jogo de Champions League, 20,5 por jogo. O Bayern finalizou 8 vezes contra o Flamengo. Contra o Flamengo, o Bayern finalizou menos do que a metade, quase um terço, se a gente for contar aqui Champions League, que é 21-8, menos da metade das vezes o Bayern finalizou do que ele está acostumado em toda a temporada. 34 jogos de Bundesliga, mais 14 de Champions. Está falando de um universo aqui de 48 jogos, é um universo bastante grande, com um time que tem uma média de finalizações de mais do que 19 por jogo e finalizou só 8 vezes contra o Flamengo. A posse de bola do Bayern é um time que quer ter a bola, quem me acompanha aqui no canal sabe, para mim posse de bola muitas vezes não é um indicativo que um time jogou melhor ou que um time jogou pior, a não ser que um time queira ter a bola. Se você tem um time que quer ter a bola e esse time não tem a bola, é um indício que o jogo não foi para onde ele queria. E não simplesmente a gente falar, olha, esse time está com mais posse de bola que o outro. Um jogo de colete azul contra colete amarelo, um time terá que ter mais posse de bola que o outro e pode não querer dizer absolutamente nada. A não ser que faça parte do seu estilo de jogo, da sua filosofia, da sua maneira de entender o futebol, controlar o jogo com a bola no pé. E é o que o Bayern quer fazer e é o que o Bayern não fez contra o Flamengo. Não conseguiu fazer. A média de posse de bola do Bayern de Munique na Bundesliga é de 68,5%, na Champions League de 65% e contra o Flamengo a posse de bola foi de 49%. Dá para dizer que foi dividida, mas o que dá para dizer mais ainda é que foi muito menor do que esse time consegue ter a bola. Normalmente, contra vários e vários adversários que jogam de várias formas diferentes, o Bayern tem muito mais a bola, governa o jogo e ele não governou o jogo contra o Flamengo. Total de passes, é claro que vai acompanhar a posse de bola, 716 a média da Bundesliga, 645 a média da Champions League, 386 contra o Flamengo.
Do 386 para 716 dá quase a metade dos passes trocados. O Bayern de Munique não conseguiu trocar quase nada de passes do que normalmente ele faz, porque o Flamengo não deixou. A gente estava no minuto 92 e o Flamengo estava marcando lá em cima o Bayern de Munique. Além de tudo, a questão física do Flamengo também pediu que o Bayern pudesse ter um jogo confortável, que pudesse tocar a bola. Teve algum momento no segundo tempo, acho que depois do 3-2, que faltou ali sim fôlego e passar uma marcha a mais para o Flamengo, acho que não tinha essa marcha a mais para passar, e ali o Bayern teve alguns minutinhos de posse de bola um pouco mais tranquila. Eu vou voltar para as estatísticas gerais, eu só vou fazer um parênteses para falar do Kimmich, que eu falei aqui na prévia do jogo, como o Kimmich normalmente é quem dita o ritmo do Bayern de Munique, ele que dá os passes para acelerar ou desacelerar o time, e que ele também é importante no terço final. Tanto que numa recuperação de bola ele deu o passe para o Harry Kane fazer o 4-2. O Kimmich tem uma média de 104 passes por jogo na Bundesliga, 90 na Champions League. E contra o Flamengo ele deu 57 passes. 57 é a metade dos 104, basicamente, né? Um pouco seria 114, é quase a metade dos passes que ele dá na Bundesliga. O Flamengo conseguiu fazer com que o cérebro do Bayern de Munique tocasse pouco na bola, tivesse quase sempre muito incômodo, e a não ser numa recuperação de bola, que eu já vou falar que o Flamengo poderia ter feito algo diferente para sair jogando, poderia, mas essa saída de bola que é arriscada também é o que vai gerar o espaço nas costas da defesa do Bayern de Munique, e ali ele deu uma assistência para o Harry Kane. Voltando às estatísticas gerais, a média de XG por jogo, que é a probabilidade de gols do Bayern de Munique na Bundesliga, é de 2.7, na Champions 2.77, contra o Flamengo 0.91. Um terço do que ele normalmente tem na temporada, ele teve contra o Flamengo de probabilidades de gols. Outra coisa é que com XG de 0,91 você faça 4 gols. Tem um gol contra, que nem entra para XG, e as outras finalizações, especialmente a do Goretzka, tinha pouca probabilidade de entrar um chute dali. Eu acho que o Rossi, especialmente, tinha que ter feito mais, né? O Rossi não pode escolher o canto, como ele fez, como se fosse uma cobrança de pênalti num chute tão de longe como foi do Goretzka. XG em contra, probabilidade de sofrer gols. 0.88 na Bundesliga, 1.2 na Champions League e 1.37 contra o Flamengo. A chance que o Flamengo teve, as probabilidades de gols do Flamengo contra o Bayern foram muito maiores que a que o Bayern sofre contra os seus adversários durante a temporada. Então, depois disso tudo, quando a gente pega que o Kimmich não conseguiu jogar do jeito que ele está cômodo, que o Olise não conseguiu jogar fazendo as arrancadas em diagonal ou servindo passes ou abrindo para finalizar, que o Harry Kane só conseguiu finalizar e ser perigoso em jogadas que o Bayern de Munique recuperou a bola e rapidamente acionou ele, mas que nos ataques posicionais não, o Flamengo conseguiu anular as 3 principais peças do Bayern, o Flamengo conseguiu tirar a bola do Bayern, o Flamengo conseguiu finalizar mais do que o Bayern de Munique, finalizar com mais perigo do que o Bayern de Munique, parou em defesa do Neuer, parou numa que o Bruno Henrique poderia ter finalizado um pouco melhor no 3-2, e em 10 minutos que o Bayern de Munique entrou muito forte, eu acho que respeitando o Flamengo, entendendo a seriedade e a dificuldade do jogo, entrou muito forte o Bayern de Munique, surpreendeu o Flamengo, quis matar logo e assustar o adversário que tinha do outro lado. Não assustou, porque o Flamengo depois do 2-0 voltou e fez 2-1, e acho que até o 2-1 acho que o Flamengo já tinha tido a do Luiz Araújo e logo depois vem 3-1 do Goretzka, mas o Flamengo nunca saiu do jogo. Depois o 4-2 é claro que ficou muito mais distante, mas o Flamengo nunca saiu do jogo, nunca se assustou e nunca baixou a cabeça. Se a gente pega por números, os números do Flamengo são melhores e fazem piorar os números do Bayern de Munique em toda a temporada. Se a gente olha em sensações, depois de 10 minutos de muito sufoco, o Flamengo conseguiu jogar muito bem. Então, meu povo, mais do que isso, eu não esperava nada. Que o Flamengo pudesse jogar muito bem contra o Bayern, que o Flamengo pudesse sufocar o Bayern, que o Flamengo pudesse tirar as principais armas do Bayern do jogo, eu já acho que é demais. A partir daí, se o Neuer vai fazer aquela defesa no chute do Luiz Araújo, se a bola, cruzamento no primeiro pau, vai ter um gol contra, são coisas do futebol. O Flamengo toma 2 gols de saída de bola, que o Bayern pressiona muito bem, né? Um desarme do Upamecano e o outro a saída do Luiz Araújo desde a defesa errado. Daria para dar um chutão e tirar a bola dali? Daria. Mas o que o Flamengo quer, precisa, e por isso ele faz isso? Atrair o adversário para cá. Se o adversário está te marcando em cima na sua defesa, ele não pode estar marcando lá atrás perto do goleiro dele. E uma vez que o Flamengo saísse dessa marcação do Bayern de Munique, ele ia ter espaço para correr. Só que o Bayern fez muito bem isso. Também é uma arma do jogo, também é um requisito do jogo, também é uma forma de se jogar, pressionando o adversário na frente, e assim o Bayern conseguiu aproveitar para fazer 2 dos 4 gols que ele marcou na partida. O que o Flamengo deveria fazer para ganhar do Bayern de Munique? Jogar esse jogo muitas vezes. Se o Flamengo joga esse jogo que ele jogou contra o Bayern muitas vezes ele ia perder, algumas ele iria ganhar pela diferença técnica que existe, muito natural. Capacidade que o Flamengo tem no mercado brasileiro sul-americano de buscar o melhor jogador, o Bayern tem capacidade de fazer isso no mercado mundial. Então, na hora que o futebol deixa de ser dos técnicos e passa a ser dos jogadores, lá dentro de campo, que os caras vão tomar as decisões, que um chute bem dado, um chute mal dado, que um desarme bem feito, um desarme mal feito,
que um passe muito bem feito e um passe não tão bem feito, que é isso que vai fazer diferença, nisso o Bayern de Munique tem melhores jogadores mais capacitados para vencer o Flamengo. E só nisso o Bayern conseguiu ganhar do Flamengo. Só nisso. Na capacidade dos jogadores de decidirem jogadas. Em todo o resto, em tudo que corresponde a tirar os principais jogadores do adversário do jogo, evitar com que as principais armas do adversário apareçam, finalizar mais, finalizar com mais perigo, não deixar se seu adversário quer ter a bola, que ele tenha a bola, tudo isso o Flamengo fez muito, muito bem. É prêmio de consolação? Talvez sim, talvez não. Acho que o torcedor do Flamengo acho que sai do estádio orgulhoso, e eu acho que o torcedor do Flamengo também queria que o Mundial se jogasse mais vezes, para ter mais chances, para que pudesse jogar mais e mais e mais e ter mais chance, mais chance e mais chance. No final das contas, o Flamengo muito provavelmente não seria campeão, assim como todos os brasileiros muito provavelmente não seria ou não serão campeões. Ainda tem Palmeiras e Fluminense na jogada, o Palmeiras nas quartas de final, o Fluminense ainda joga nessa segunda-feira contra o Inter de Milão, porque mesmo que joguem muito bem, eu acho que o Flamengo jogou muito bem contra o Bayern, no final das contas é isso, a capacidade individual, a capacidade de decidir o jogo dos jogadores, os europeus, por uma questão econômica, financeira, têm maiores capacidades que os brasileiros. Mas não foi um Bayern de Munique de férias, não foi um Bayern de Munique jogando de qualquer jeito. A gente vê algumas vezes nesses mundiais que são jogados no final do ano, como os europeus, que pegam os sul-americanos destroçados por 70 jogos de temporada. Como os europeus jogam de qualquer jeito, jogam em ritmo de treino e muitas vezes ganham sem nenhuma dificuldade, dessa vez não. O Bayern de Munique, que é quem chegava um pouco pior de ritmo e de pernas cansadas pela temporada que fez, precisou levar muito a sério o jogo, entrar muito forte na partida, competir o jogo inteiro, com o Harry Kane tomando cartão no final do jogo para parar contra-ataque do Flamengo, porque entendeu o adversário que tinha do outro lado. Então, torcedor do Flamengo, eu acho que pode sim ficar feliz porque era tudo o que dava para fazer, e a partir daí era torcer para que desse certo, e eu acho que é o caminho certo. O caminho certo é o que o Felipe Luiz fez. Colocar uma ideia de jogo na cabeça dos caras, que eles acreditem nela, que eles tentem executar ela bem. Se não executa bem um jogo, treina, corrige para executar melhor. Se os jogadores não estão conseguindo corresponder, ou se eles têm um limite, e o Flamengo tem condições econômicas, vai lá e contrata outro jogador, porque o Flamengo tem condições de fazer isso na América do Sul, para executar isso melhor e melhorando o seu nível. Mas eu prefiro o normal perder do Bayern. Então, se é para perder, eu prefiro perder acreditando no que você acredita, construindo alguma coisa, e a partir dali você sabe que a maioria dos jogos você vai ganhar jogando assim, do que desfazer tudo que você acredita para jogar uma partida específica, a não ser que você tenha um time que seja acostumado a se adaptar ao jogo do rival. Também tem time que joga assim e tá tudo certo. Assim o Botafogo, por exemplo, ganhou do Paris Saint-Germain, né? Se adaptando ao jogo do rival, mas não destruindo tudo que você faz normalmente. Acho que os jogadores do Flamengo voltarão ao Brasil entendendo que eles estão no caminho certo para continuar sendo um time super competitivo como o Flamengo é. Que é coragem, Felipe Luiz, porque, como se fosse aquele meme do André Rizek, que o troféu, jogar de igual para igual, eu sei que vão ter um tanto de brincadeiras e agora um tanto de teses sobre isso e tal, que não deveria, que deveria ter feito. A minha opinião é que o Flamengo fez tudo que devia ter feito. E repito o que está no título do vídeo que eu falei de início. Não dava para esperar nada mais. Não dava para esperar nada mais além de um grande jogo e poderia dar certo. Não é que não dava para esperar nada mais porque a derrota era óbvia, não é isso. É que não dava para esperar nada mais do que jogar muito bem e a partir daí abrir o melão e ver o que tinha dentro do melão. Tinha ali uma vitória do Bayern de Munique, que era mais ou menos esperada pela qualidade e a capacidade do time alemão. Mas o Flamengo fez tudo o que podia fazer. Tudo que o Flamengo podia fazer, em linhas gerais, eu acho que ele fez contra o Bayern de Munique. Acho que esses números aqui, do que o Bayern de Munique normalmente faz, e o que ele não conseguiu fazer nem de perto contra o Flamengo, mostram muito bem isso. Tá falado, meu povo? Essa é a minha visão da vitória do Bayern por 4-2 sobre o Flamengo. Eu volto nessa segunda-feira, depois de Inter e Fluminense, para fazer também a próxima análise aqui do Mundial para vocês. Beijo para todo mundo, hein? Muito juizinho e boa semana para vocês. Tchau, tchau. Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nascerá. Flamengo desde pequeno e assim sempre será. Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nascerá. Flamengo desde pequeno e assim sempre será. Chega até ser